Eu não sei você, mas ontem a gente acompanhou um pouco de um evento que marca uma nova estação sobre a igreja brasileira e sobre a nossa nação. Ontem aconteceu o Descend. Quantos assistiram alguma parte do Descend, ouviram falar? O Descend reuniu 3 estádios lotados. E é interessante porque eu faço parte de um grupo de pastores que está no backstage do evento. E anteontem o Theo, que é o líder do evento no Brasil, ele mandou um áudio dizendo: gente, houve uma coletiva de imprensa e o presidente Bolsonaro comentou sobre o evento e disse inclusive que não foi convidado, ele quer ver se participa. Vocês perceberam isso? A gente falou: sim, a gente percebeu. Ele falou: então, eu quero explicar para vocês o porquê. Nós não enviamos um convite oficial para que o evento não tivesse um cunho político. Nós cremos que a igreja, quando ela é desprovida de qualquer associação política, ela tem liberdade para fluir como voz profética. Pastor, onde é que você quer chegar? Eu quero chegar ao seguinte: por mais que o evento não tenha convidado o presidente, ele desejou estar lá. A gente sonha com esse tempo e tem declarado ele há décadas. Entenda isso, irmão. O presidente da nossa nação desejou fazer parte do maior romper profético e de envio da história. Você sabe que isso sinaliza um tempo de convergência. Você pode declarar isso comigo e diga: convergência. Você sabe o que é convergência? Convergência é quando o nosso tempo se conecta ao tempo de Deus. É quando o Cronos e o Kairos se conectam em aquilo que há anos a gente esperava que acontecesse. Eu quero declarar em nome de Jesus: chegou a nossa vez, chegou a nossa hora de experimentar o romper sobre a nossa casa e sobre a igreja também, de experimentar o romper sobre o lugar onde está plantado e sobre a nossa nação natal também. Ei, eu não sei de onde você é, de qual lugar você está. Eu sei que a gente teve quinta-feira quase 1000 pessoas conectadas simultaneamente, foram mais de 20 novos começos. Aonde você estiver, se você é brasileiro, receba essa palavra: chegou a nossa hora, Brasil, de espalhar brasas sobre as nações, de se colocar segundo a unção que Deus derramou sobre nós. Ei, nós somos o povo mais apaixonado por Jesus dessa terra. Se tem alguém que crê nisso, você pode fazer barulho, você pode celebrar o nome sobre todo nome, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Mas sabe o que é louco no meio disso tudo? Eu estou assistindo o Descend, eu estava no primeiro, e eu olhei pelo YouTube, a Casinha assistiu e estava todo mundo acompanhando, e eu falei: Deus, eu queria tanto fazer parte disso, eu queria tanto estar lá. Eu orei por esse tempo, eu gerei esse tempo, eu gerei expectativa em relação a esse evento, e ele está acontecendo, mas eu não estou lá. E Deus soprou algo no meu coração que eu quero ministrar sobre o teu hoje. Deus disse para mim: filho, você já está vivendo o envio. Não, acho que você não entendeu. O que Deus disse para mim vai dizer para alguns aqui: ei, Deus disse: você nem percebeu, mas o que eu te prometi já está acontecendo. Olha para mim, em nome de Jesus, deixa eu liberar a vida sobre você. Se for para Ele, celebra. Ei, você nem percebeu e eu já fiz. Você nem percebeu e já começou. Você nem percebeu e já está acontecendo. Qual é a primeira chave que eu quero liberar sobre você? Você pode estar vivendo promessas e ainda assim estar perguntando para Deus quando elas se cumprirão. Irmão, não sei você, mas tem promessas que você já está vivendo e você está perguntando para Deus: Deus, quando vai começar? Deus está falando para você nessa manhã: já começou. Sacode pelo menos 5 pessoas perto de você, me ajuda a pregar. Fala: irmão, já começou. Diga: o avivamento já começou. Diga: o maior romper da nossa história já começou. Uma estação de milagres já começou. Pastor, e um tempo de paz que excede todo entendimento já começou. Pastor, e um tempo em que a gente vai poder olhar o cumprimento das promessas já começou. Mas sabe quando começou? Há mais de 2000 anos atrás, quando o verbo da vida se fez carne. O melhor está por vir. Não, deixa eu ressignificar isso em você hoje. O melhor não está por vir, meu irmão. O melhor já veio. O melhor de Deus já veio, se chama Jesus. Você está comigo? Diga amém. Então sabe o que eu aprendo com isso? É que a questão não é mais se Deus está fazendo. A pergunta é se eu consigo perceber o que Ele faz. Às vezes a gente está perguntando: Deus, quando vai acontecer? E talvez para alguns pais Deus está falando nessa manhã: olha para os seus filhos, já está acontecendo. Ei, olha para mim, talvez alguns vão dizer: Deus, quando vai acontecer? Deus está lembrando para você essa manhã: ei, olha para tua esposa, já está acontecendo.
Irmão, não sei você, mas eu já passei dos lugares onde um dia eu sonhei estar. Eu lembro que na minha conversão os meus sonhos eram tão pequenos em Deus e eles foram se cumprindo um depois do outro, até que chegou um momento que Deus falou: e aí, acabou? Zerou tua lista? Agora deixa eu começar a minha. Existe um Deus que faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. É sobre isso que eu quero pregar nessa manhã, sabe? A palavra de Deus para a gente nessa manhã é: veja, eu estou fazendo coisas novas, diz o Senhor. Sabe, o perigo da gente estar sempre com expectativa no futuro é que quando aquilo que um dia foi futuro se torna presente, ele pode encontrar a gente ausente, esperando o próximo futuro chegar. Deixa eu repetir para esse lado, que a galera que está mais apaixonada. Sabe qual é o problema da gente viver sempre com expectativa no futuro? É que quando aquilo que um dia foi futuro se torna presente, pode encontrar a gente ausente, esperando pelo próximo futuro chegar. Irmão, você pode estar num lugar onde você já sonhou um dia e talvez você nem se alegre mais com isso. Aí, deixa eu te falar uma coisa: não torne banal aquilo que é sobrenatural. A graça é você estar onde não merecia estar, você se conectar com pessoas que não mereciam se conectar, você viver aquilo que não merecia viver, você possuir e conquistar aquilo que não merecia possuir e conquistar. Por quê? Porque quando você olhar para tudo aquilo que Deus construiu ao teu redor, você vai ter uma firme convicção: só Deus poderia ter feito isso. E a gente está na terceira semana da série Waymaker. É sobre isso que eu quero falar, sabe? Se Deus te trouxe para cá, se Deus plantou você aqui, se Deus te enviou para uma nação, ei, já começou. A grande comissão já começou. O ministério da reconciliação já começou. A palavra de Deus diz: nós fomos conectados com Deus. Eu vou parafrasear aqui, eu vou usar uma outra linguagem. Nós fomos reconectados com Deus através do sacrifício físico de Jesus. E agora recebemos também o ministério da reconciliação. Assim, todas as vezes que nós fizemos um apelo, é como se o próprio Deus falasse através de nós. Ei, deixa eu te falar uma coisa: quando você chamar alguém para experimentar uma vida com Deus, o que a palavra está dizendo é que o próprio Deus vai falar através de você. Tem muita gente esperando: pastor, quando vai começar o avivamento? Você não está percebendo? Pastor, quando que eu vou viver milagre? Você não está percebendo? Você é um milagre. Irmão, eu não sei você, mas teve algum momento da tua vida que parecia que você não ia passar por ele? Teve alguém que enfrentou? Talvez alguma doença, enfermidade, alguma crise, algum momento de angústia, depressão, pensamentos de morte. Levanta sua mão, deixa eu te ver. Momentos em que parecia que a tua história estava no final. Ei, deixa eu te falar uma coisa: você está aqui. Sabe o que significa? Você venceu. A palavra de Deus diz: em Cristo somos mais do que vencedores. Pastor, eu em algum momento acreditei que não teriam lutas. Não, irmão, o evangelho não é ausência de lutas. Evangelho é ausência de derrotas. Nós lutaremos sim, mas venceremos, porque nós sabemos quem luta as nossas batalhas. Nós lutaremos sim, mas nós romperemos, porque nós sabemos quem é o nosso refúgio. Nós enfrentaremos gigantes sim, mas nós permaneceremos de pé, porque não tem a ver com a altura daquilo que se levanta, mas com o poder daquilo que você carrega. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Isso tem que ser uma verdade na nossa vida, irmão. Eu estou aqui para te lembrar: ei, tem milagres que um dia você desejou e talvez já se tornaram cotidianos e você nem percebe mais. Alguém que teve um livramento da morte não pode viver como se fosse qualquer um. Você foi marcado para sempre. Alguém que venceu a depressão, você não pode viver como se fosse qualquer um. Você carrega uma marca para sempre. E esse é o poder das cicatrizes. Você sabe por que Deus não remove todas as nossas cicatrizes? Porque elas são estabelecidas como memoriais de gratidão. Você vai olhar para aquilo que um dia estava aberto e você vai perceber: uau, Deus fechou essa ferida. Ela não dói mais. Mas por que Deus deixa ali? Para você não esquecer: aquilo que um dia quase te matou, agora edifica a fé de quem ouve o teu testemunho. Aquilo que um dia quase te parou, agora se tornou a chave do teu ministério. Aquilo que um dia quase te envergonhou, agora se transformou em Deus como dupla honra. Ei, irmão, as cicatrizes ferem a nossa estética, mas edificam a nossa fé. Eu falei sobre isso no meu testemunho do 3 dias no barco. Eu pedi algo louco para Deus e não é uma doutrina. Não faça isso. Não é algo pessoal. Às vezes a gente quer pegar uma revelação pessoal e transformar como uma doutrina. Mas eu lembro que eu estava com um catéter na minha jugular. Eu tive que usar 3 catéteres na subclave, esquerda, direita, na jugular.
E eu lembro que uma manhã eu estava olhando no espelho, aquele catéter enfiado aqui, eu falei, Deus, deixa uma marca, me deixa uma marca, para que só eu veja, e que eu nunca esqueça, que no momento em que parecia que a minha história estava finalizando, o Senhor disse, a última palavra é minha. E sabe o que é interessante? Ele tem uma marca muito pequenininha, quase não dá para ver, mas quando eu estou no banho eu consigo sentir, Deus me lembra, ei, o ano que parecia ser o pior ano da sua história, agora você vai lembrar como o ano em que você venceu a morte. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. O ano em que você quase faliu pode ser o ano em que Deus mudou a tua vida financeira. O ano em que você quase se separou pode ser o ano em que Deus restaurou o teu casamento. O ano em que você quase perdeu o seu filho para as drogas pode ser o ano em que o seu filho venceu os vícios. Ei, o ano em que parecia que tudo estava finalizando. Deus está falando, não coloca um ponto final, porque eu ainda estou escrevendo. Ei, existe uma palavra que nos mantém de pé. E a gente precisa decidir quais são as palavras que vão guiar os nossos dias. As palavras que vêm contra nós, as críticas, os pensamentos, as opiniões, os conselhos, a multidão, ou uma palavra que Deus já liberou sobre nós desde o princípio. Irmão, eu não sei você, mas se dependesse do pensamento de outros, eu não estaria onde estou, não faria o que eu faço, não seria quem eu sou. Mas ainda bem que a minha identidade não é firmada pela opinião da multidão, mas pela palavra de Deus. E deixa eu te liberar algo sobre você. Você é quem Deus diz que você é, e quando você entende isso, você pode o que Deus diz que você pode, e você vai viver o que Deus disse que você vai viver, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso Deus disse algo que Ele vai voltar atrás? Deus não é bipolar. Deus não é bipolar. Pastor, por que Deus mudou de ideia? Não, irmão, das duas uma, ou você não entendeu errado lá no início, ou você só quer uma desculpa para abrir mão do processo. O processo envolve dor. Olha para mim, deixa eu liberar algo sobre você. O processo envolve dor. O processo envolve desafios. O processo envolve crises. O processo envolve gigantes. O processo envolve deserto. O processo envolve impossibilidade. Porque se não fosse assim, não seria uma história que Deus nos chamou para construir. Você sabe por quê? Por um princípio básico. Deus nunca vai te dar um propósito que não dependa integralmente da participação dEle. Entenda isso, no teu DNA profético, no teu design, quando Deus desenhou você, Ele estabeleceu um propósito. Só que esse propósito é tão grande que só pode se cumprir se o próprio Deus estiver no centro da tua história. Eu já falei sobre isso. Pastor Márcio, esses dias, ele mandou uma mensagem assim tão bonitinha. Ele falou, filho, tenha sonhos tão grandes que eles estariam fadados ao fracasso se Deus não intervisse na última hora. Eu não sei você, irmão, mas eu já vivi momentos em que eu precisava que Deus intervisse até o último minuto. E sabe qual é a boa notícia? Deus sempre faz um caminho. Deus sempre constrói um caminho. E é sobre esse Deus que a gente está pregando, o Waymaker. Pastor, eu estou no meio do deserto. Ele vai construir um caminho no deserto para encontrar você. Pastor, eu estou no meio de um vale, Deus vai construir um caminho no vale para encontrar você. Pastor, eu estou no meio de uma tempestade, Deus vai caminhar sobre as águas para encontrar você. Pastor, esse evangelho é triunfalista? Não, irmão, não é triunfalista. Mas é impossível desassociar do evangelho o triunfo da cruz. Qual é o triunfo da cruz? O triunfo da cruz é: nada foi capaz de nos separar do amor de Deus. O triunfo da cruz é: aquele que não tinha pecado se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. O triunfo da cruz é: certamente Jesus levou sobre si as minhas doenças e enfermidades, e o castigo que me trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu já fui sarado. Você pode declarar isso em alto e bom som para o inferno ouvir? Diga: eu sou sarado. Diga: eu sou livre. Diga: eu sou liberto. Eu sou justificado. Por quê, pastor? Porque há poder no sangue de Jesus. Agora que estamos em Cristo, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Ei, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Chegou a hora de romper. Salmos 91, um dos salmos mais conhecidos, um dos salmos em que você mais vai encontrar Bíblias abertas ao redor do Brasil e talvez aqui também. Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E eu direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Você pode repetir isso comigo? Diga: laço do passarinheiro. Cara, essa palavra é muito poderosa. Não se distrai, por favor.
Alguém está recebendo algo de Deus essa manhã? A palavra diz, olha, Ele te livrará do laço do passarinheiro. Você sabe como é que era o laço do passarinheiro? É uma ferramenta de caça, de captura, que você colocava uma corda quase transparente. Então o pássaro pisava ali, ele ficava preso, mas não conseguia enxergar o que o prendia. Pastor, o que é o laço do passarinheiro nos dias de hoje? Eu vou te explicar. É uma falsa liberdade. Pior do que o cativeiro é uma falsa liberdade. Você sabe por quê? Porque o cativeiro assumidamente é o teu adversário, mas a falsa liberdade não. Abraça você enquanto sufoca o teu propósito. Pastor, o que é uma falsa liberdade? É fazer parte de uma igreja, mas não usufruir do corpo. É fazer parte de uma religião, mas não usufruir de Jesus. Irmão, olha para mim em nome de Jesus. O que é uma falsa liberdade? É dizer para todo mundo que Jesus cura, mas não ter suas emoções curadas. É dizer para todo mundo que Jesus liberta, mas não conseguir se tornar livre de emoções, remorsos e do passado. É dizer para todo mundo que Jesus muda histórias, mas não permitir que Jesus muda a sua. Jesus está dizendo para a gente hoje, ei, eu quero livrar você do laço do passarinheiro. Toda pós-verdade, toda pseudo-verdade, tudo aquilo que você pensa a respeito de mim, que não é uma verdade, deixa eu quebrar hoje os seus sofismas. Deixa eu quebrar hoje as suas verdades, deixa eu quebrar hoje as suas razões. Ei, deixa eu ser Deus na sua vida, deixa eu guiar você. Deus, mas tem momentos em que eu não estou entendendo o que está acontecendo. Ei, filho, eu não te chamei para entender, eu te chamei para confiar. Confiança só se estabelece quando você vai para um lugar onde não sabe o que lugar é, mas confia que quem te chamou sabe mais do que você. Ei, confiança é não ter todas as respostas, mas ainda assim conseguir descansar. Confiança, se for para Ele, faz melhor, em nome de Jesus. O que é confiança, pastor? Confiança é fechar os olhos e falar, eu não tenho todas as respostas, mas eu não preciso delas. Eu não sei para onde o Senhor está me levando, mas o Senhor não precisa me provar mais nada. Confiança é falar, eu não tenho a menor ideia do porquê isso está acontecendo, mas o Senhor não tem que me justificar nada. Eu apenas confio, a sua vontade é melhor que a minha, os seus caminhos são maiores que os meus. Você está comigo? Diga amém. Sabe, eu quero em nome de Jesus que a partir dessa mensagem, de alguma forma, alguém aqui crie expectativas em relação ao sobrenatural de Deus para os próximos dias. Qual é o meu papel como pastor ministrando aqui? Fazer você entender qual é o ministério da reconciliação. Jesus desejou você e pelo sacrifício de Jesus você pode ser um com o Pai. Agora entenda isso não é o final da história, isso é o início dela. Eu quero que você saia daqui desejando o sobrenatural. Por quê? Porque existem milagres sobrenaturais disponíveis para você. Ei, existe um Deus que se manifesta quando tudo parece impossível. A glória de Deus se manifesta em meio a impossibilidades. Uma mulher me abordou ali no lounge, eu estava chegando com Kezinha. Ela deve estar aqui no nosso meio. Onde é que está você? Levanta a mão. Você que está grávida e não podia engravidar, levanta a mão. Isso, ela está aqui. Você pode aplaudir Jesus pela vida dela. Você pode ficar de pé. Celebra o mais forte que você puder. Aplauda Jesus. Você está olhando para um milagre. Na época do Lightbox, ela me procurou e falou, pastor, você orou e você falou que sentia de orar por alguém que queria engravidar, mas não podia. E eu vim aqui para te dar uma boa notícia. Eu estou grávida. Eu falei, glória a Deus. Vamos dar um testemunho? Ela falou, não, deixa a barriga crescer um pouquinho, deixa a gente fazer o pré-natal. Aí hoje ela veio, com barrigão, toda feliz, carregando o milagre dela. Deixa eu te falar uma coisa. Esse cara segurando o microfone é um milagre. No ventre da minha mãe, o inferno já tentou me parar. Minha mãe teve uma doença que todos os médicos diziam para os meus pais, abortem. Vocês são um casal novo, não vale a pena correr o risco. Essa criança pode nascer com alguma deficiência cerebral. Abortem. Você está olhando para alguém, você está sentado do lado de alguém que é um milagre. E aí, deixa eu te falar uma coisa. Não dá para desacreditar em milagres quando a gente olha no fundo dos olhos dos nossos filhos. Eu olho nos olhos de Cecília e falo, uau, existe um Deus de milagre, eu consigo ver através da minha filha. Existe um Deus de milagres. Quantos creem que existe um Deus de milagres? Então deixa eu te falar uma coisa, uma verdade que pode doer. A verdade é que a gente fala que acredita em milagres, mas faz de tudo para não depender de um. Confessamos que cremos em milagres, mas fazemos tudo para não depender de um.
Às vezes a gente quer ajustar o cenário para que Deus faça. Deus, depois que isso acontecer, depois que isso se ajustar, depois que essa empresa começar a andar, depois que os meus filhos saírem de casa, depois que eu terminar o college, depois, sabe qual é o problema? A gente está dizendo depois para um Deus que é o Deus do agora. Deus está falando, eu não quero você depois, eu quero você agora. Eu não quero o teu chamado fluindo depois, eu quero o teu chamado fluindo agora. Eu não quero seus filhos apaixonados por mim depois, eu quero seus filhos apaixonados por mim agora. O reino de Deus é agora. Você pode dizer isso? Diga, eu e toda a minha casa serviremos ao Senhor. Diga, por completo, agora. Diga, Deus, conta comigo a partir de hoje. Diga, e faz algo novo agora. Primeira chave que eu quero compartilhar com você. E se o Kit puder brincar no play lá fora, me ajudaria muito. Oh, Jesus. Senhor, abençoa a gente com esse auditório. Não vai caber, irmão. Não vai caber. Não vai caber. Você crê nisso? Primeira chave que eu quero compartilhar com você. Não diminua suas expectativas. Aumente a sua fé. Você pode repetir isso comigo? Diga, não diminua as suas expectativas. Vamos, gente, me ajuda a pregar. Diga, aumente a sua fé. Hebreus 11:1 diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Irmão, como alguém pode ter certeza daquilo que espera? Por um princípio, sabe em quem espera. Você chegar para Cecília e falar, filha, papai vai vir te buscar. Cecília vai descansar, por quê? Porque ela sabe em quem espera. Então um filho só consegue descansar no caráter do pai quando sabe quem o pai é. Tem muita gente que não consegue descansar em Deus porque ainda não entendeu quem Deus é. Ei, deixa eu te falar uma coisa, se Deus te prometeu algo, descansa. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. O que é a fé? É a certeza daquilo que esperamos. É a prova das coisas que não vemos. Irmão, a fé nada mais é do que uma expectativa tão grande no sobrenatural de Deus que não deixa espaço para dúvidas. Deixa eu te falar uma coisa, a descrença, a baixa expectativa, viver como se fosse qualquer um, ou sem saber muito bem o que esperar do amanhã, deixa a gente numa posição mais confortável. A descrença deixa você mais confortável, mas tem um problema, ela nunca vai gerar os milagres que você precisa. Você sabe por que a descrença deixa a gente numa posição confortável? Porque a gente espera pouco, vive pouco e acha que está indo bem. Eu só quero o meu visto, aí o visto sai, eu estou satisfeito. Eu só quero abrir esse negócio, o negócio abre, eu estou satisfeito. Irmão, deixa eu te falar, aquilo que Deus tem para você é infinitamente maior e melhor do que tudo aquilo que você um dia já pensou ou sonhou. Então deixa Deus ser Deus na sua vida. Não diminua suas expectativas. Pastor, mas está difícil. Então, irmão, está difícil, aumenta a tua expectativa. Aquela frase do Max Lucado, eu sou apaixonado por ela. Olhe para os seus gigantes e você tropeçará. Olhe para o seu Deus e os seus gigantes tropeçarão. Talvez a chave para os nossos tropeços seja a gente entender aonde está o nosso olhar. Você sempre espera pouco, recebe pouco, e parece que está tudo bem. Então deixa eu chacoalhar você agora. Ei, se você não quer se mover em fé, então não reclame do resultado das escolhas que você não fez. Você não quer se mover em fé, então pare de reclamar daquilo que você não se moveu para viver. Não atribua a Deus a consequência das suas atitudes se você não entregou para Ele o controle da tua história. Tem muita gente que vem falar comigo e fala, não, mas Deus, irmão, você entregou plenamente o controle? Não, então não coloca nele a culpa pelo que você está vivendo. Agora, você quer viver plenamente a vontade de Deus? Então vamos fazer a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é algo mais simples que Jesus poderia ensinar. Pai, seja feita a sua vontade, assim na terra como já é feita no céu. Irmão, hoje é uma manhã de entrega, da gente dizer, Jesus, eu coloco tudo aos seus pés. Os meus melhores dias e os meus dias de crise também, os meus sonhos e os meus pesadelos também, os meus medos e as minhas certezas também, a minha fé para gerar milagre e a minha incredulidade também, eu coloco aos teus pés. Pai, aquece o meu coração, me faz ter mais fé, me faz ter mais ousadia, me faz andar sobre as águas. Pai, se possível for, me faz ir ter contigo. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, você está comigo? Jesus não chamou Pedro para andar sobre as águas. Você já parou para pensar nisso? Foi Pedro que teve a ideia. Bruno, olha que louco isso, irmão.
Tem gente que não sai do barco porque está esperando Jesus chamar. Na verdade, tem coisas que o convite não vai acontecer. Você que vai ter que falar: Jesus, Ele quer ouvir de você. A gente já falou sobre isso. A gente tem fundamentado a nossa fé para milagres em relação a isso. Por que que Jesus pergunta para pessoas enfermas o que elas desejam, se era óbvio? Porque o céu não se move pelo que é óbvio, o céu se move pela sua fé. É óbvio que eu preciso de restauração no meu casamento, ok, mas você tem confessado isso para Deus? Não. Então não dá para esperar que Deus mude a história se você não chama o Deus para ser o Deus da sua história. É óbvio que eu estou falindo, pastor, ok, você já chamou Deus para Ele governar o teu negócio? Não. Então o problema não é dele, o problema é seu, porque você não é um bom gestor, assim como Deus é. Deixa Deus gerenciar o seu negócio. Sabe por quê, irmão? Vamos ser sinceros, Ele sabe o que faz. Ele sabe o que faz. Hoje é uma manhã de entrega. Eu quero te convidar a dizer a partir dessa manhã: Jesus, quer saber? Eu não quero fazer na força do meu braço, eu não quero fazer do meu jeito, eu não quero fazer com o meu ímpeto, não tem a ver com quanto bom eu sou, não tem a ver com quão inteligente eu sou. Jesus, eu coloco tudo aos teus pés, seja feita a tua vontade. Você está comigo? Diga amém. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos, 2 Coríntios 5:7. A segunda chave que eu quero compartilhar com você, e essa chave pode trazer vida para alguém aqui nesse auditório. A segunda chave é: não faça das suas crises o seu devocional. Não faça das suas crises o seu devocional. Se todos os dias, antes de começar, você olhar para o teu dia a partir da perspectiva do teu problema, parece que tudo vai mal. Olha para mim, deixa eu liberar uma palavra de vida sobre você. Irmão, não confronta a palavra com as suas crises. Tem muita gente que fala: pastor, mas a palavra diz, olha o que eu estou vivendo, pastor, mas a palavra diz. Ei, não confronte a palavra com as suas crises, confronte as suas crises com a palavra. É isso que muda histórias. Ei, eu estou doente sim, mas o meu Deus diz que certamente já levou sobre si as minhas doenças e enfermidades. Ei, eu estou passando desafios financeiros sim, mas o meu Deus diz que certamente Ele suprirá todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Ei, eu estou passando períodos de depressão, ansiedade sim, mas o meu Deus diz que Ele é refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Pelo amor de Deus, alguém me ajuda a pregar. Ei, eu tenho passado desafios sim, mas o meu Deus diz: certamente estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. O que a gente precisa para romper? Confrontar nossas crises com a palavra. Salmo 126:5 diz: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Sabe o que eu acho maravilhoso? Jesus nem sempre tem pressa para acalmar as tempestades ao nosso redor. Você sabia disso? Olha para cá. Como assim, pastor? Eu vou te explicar. Lembra daquela tempestade em que os discípulos estão com medo de morrer? Jesus fala para ele: ei, não tenham medo, sou eu. Olha que princípio poderoso, irmão. Isso vai mudar alguma coisa na tua semana, na tua história. Presta atenção nisso. Não tenham medo, sou eu. Qual o princípio que Jesus está estabelecendo para a gente? Você precisa estar em paz, não porque o mar cessou, mas porque eu cheguei. Então, antes de entrar no barco, antes de cessar o vento, Jesus fala: fique em paz, sou eu, não tenha medo. Aí depois que a tempestade interior dele cessa, a tempestade exterior dele cessa também. Jesus entra no barco, o mar se acalma. Deixa eu te falar uma coisa: as realidades ao seu redor são fruto das realidades dentro de você. É impossível trazer paz para uma casa se o sacerdote não tem paz dentro de si. É impossível um ambiente alegre se não existe alegria dentro de si. Então Deus está falando: antes de mudar o teu mundo, deixa eu mudar você. Antes de eu mudar a tua casa, deixa eu mudar você. Pastor, a palavra diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas eu sou o único cristão dentro da minha casa. Deixa eu te falar uma coisa: a promessa já começou, talvez só você não percebeu. A sua casa já tem tudo que precisa para romper. A sua casa tem você, cheio da vida de Deus. Pastor, eu sou a única pessoa na minha empresa, a única pessoa que é cristão.
Ei, a tua empresa já tem tudo que precisa para romper. Sabe o que? A tua empresa tem você, cheio da vida de Deus. Irmão, entenda isso em nome de Jesus. Nós somos como perfume espalhado sobre as nações, como luz que vem sobre as trevas. Não faz sentido se a luz tiver medo da escuridão, porque a luz foi feita para envergonhar a escuridão. Quando o mundo era sem forma e vazio, a Bíblia diz que Deus olha para aquela escuridão e ele faz uma declaração. Qual é a declaração que ele faz? Haja luz. E houve luz. Deixa eu te ensinar um princípio. Desde o início foi assim, não mudou. Disse Deus e tudo se fez. E 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 disse Deus e tudo se fez. Desde o princípio, disse Deus e tudo se fez. Então, pastor, o que eu preciso para mudar? Simples, deixa o haja de Deus invadir a tua história. Deixa o que Deus diz a teu respeito invadir a tua história. Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Jesus quer acalmar as nossas tempestades primeiro, irmão. Terceira chave, eu preciso terminar. Tem alguém que está recebendo algo de Deus essa manhã? Faz sentido para alguém? Terceira chave, está falando, irmão. Vamos juntos, Xande, te amo, cara. Terceira chave. Tem uma comitiva de advogado ali. Aqui é uma loucura. Aqui o pregador prega vendo se o pessoal já chegou para fechar a igreja. É o lance do permit aí, depois vocês vão entender. Mas se não for assim, qual a história que a gente vai ter para contar? Fala a verdade, Qual a história que a gente vai ter para contar? Como de púlpito ensinamos sobre vencer batalhas se não vivemos elas também? É uma fé teórica? Por que Deus não poupa os seus? Porque todo soldado que é bom é aquele que foi provado em batalhas. Porque todo marinheiro que é bom e você consegue confiar é aquele que foi provado em tempestades. Por que você vai no meio do deserto, você procura um guia local que conhece da geografia do lugar? Porque todo aquele que te guia no deserto é alguém que consegue permanecer nele. Então entenda uma coisa, existem processos que Deus nos permite viver para forjar o nosso caráter e experimentar a promessa. Então não dá para viver promessa sem viver processo. O processo não é o tempo de Deus preparar o que te prometeu. Recebe isso, irmão. O processo não é o tempo de Deus preparar o que te prometeu. O processo é o tempo de Deus preparar você para receber o que Ele prometeu. Porque há 14 anos atrás, cara, isso é muito poderoso. Há 14 anos atrás, quando eu disse sim, começou meu pastoreio. Começou meu ministério apostólico. Pastor, mas você era novo na fé? Sim. Mas os meus primeiros passos de fé já fazem parte do início da minha promessa também. Presta atenção nisso em nome de Jesus. O processo já faz parte da promessa. Deixa eu te explicar, deixa eu falar para a galera desse lado aqui. O processo já faz parte da promessa. Você quer um exemplo? Quando José é vendido, ele não está ansiando para um dia viver a promessa já começou, irmão. Você que não percebeu. Senhor, mas o Senhor me deu um sonho, eu compartilhei com meus irmãos. Sim, por isso você foi vendido. Eu estou forjando você em caráter. Um menino se tornará governador. Senhor, mas agora eu estou no cativeiro. Sim, você governava sobre os seus irmãos e agora vai governar no cativeiro. Ah, Senhor, mas agora eu estou na casa de Potifar. Sim, você governava sobre os seus irmãos, governava no cativeiro, vai governar sobre a casa de Potifar também. Ah, Deus, mas agora eu fui levado para o cárcere. Sim, você governava sobre os seus irmãos, você governava no cativeiro, governava na casa de Potifar, vai governar na prisão também. Por quê? Porque vai chegar o tempo em que o seu governo vai ser sobre todas as nações e não dá para colocar meninos sobre tronos. É isso que separa meninos de homens, irmão. O processo. Cara, isso é tão poderoso. Deus não tem problemas em compartilhar a visão com meninos, mas Deus nunca estabelece o cumprimento das promessas sobre meninos. Meninos não estão prontos para receber a plenitude daquilo que Deus prometeu. O herdeiro, enquanto for menino, de nada difere de um escravo, por mais que seja dono de tudo. Faz sentido para alguém? Deus não tem dificuldade. Sabe, existem alguns historiadores que creem que aquele milagre em que Jesus
dá uma ordem para que Pedro pesque um peixe, saiu uma moeda de ouro da boca do peixe. O louvor já quer que eu vá embora, eu tinha muita coisa para pregar ainda, mas vamos lá. Aquele momento acontece por quê? Porque provavelmente os dois eram os únicos maiores de idade que precisavam pagar impostos. Jesus chama a alguns discípulos que são praticamente adolescentes. Jesus compõe o seu ministério com jovens. Deus unge Davi enquanto ainda menino. Deus levanta o tempo inteiro meninos. Entenda isso. Só que até que se cumpra plenamente a promessa que Deus fez, meninos são transformados em homens. Como, pastor? Através do processo. Irmão, Davi recebe unção como rei. Aos olhos de Deus, ele já é o rei. Aos olhos do povo, ainda é só um menino. Presta atenção nisso. Davi recebe unção como rei. Aos olhos de Deus, o trono está vazio, esperando Davi chegar. Aos olhos do povo, Saul ainda é o rei estabelecido sobre o trono. Sabe qual é a dinâmica que Deus está ensinando para a gente? Eu não vejo como o homem vê. Existem reis sobre tronos que para mim estão vazios. Existem meninos esperando o tempo do trono chegar. Então, irmão, não se preocupa durante o processo. É Deus formando o teu caráter para viver a plenitude da promessa. Você está junto comigo? Você pode levantar suas mãos. Deixa eu liberar algo sobre você. Está terminando esse culto. Eu sinto que esse é um culto diferente de ativação. Eu sinto que esse é um culto de derramar de Deus sobre a gente. Eu quero declarar em nome de Jesus, no processo, que Deus estabeleça em você entendimento para discernir tempos e estações. Que você tenha sabedoria para não se precipitar, e também tenha sabedoria e discernimento para não perder o time, não perder o tempo. Que você possa saber o tempo certo de entrar e de sair. Que as lutas e as adversidades não façam com que você esfrie na fé. Pelo contrário, que todas essas coisas fortaleçam ainda mais o teu caráter em Deus. Que você permaneça de pé, mesmo quando dias ruins possam se levantar contra você. Eu declaro em nome de Jesus, aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Você e a sua casa, se permanecerem em Deus, certamente verão com seus olhos o cumprimento de cada promessa que Deus te fez. Esse já é o melhor ano das nossas vidas, porque eu creio, esse é o ano em que a gente mais se entregou para a vontade de Deus até aqui. Que vem os próximos anos. Você pode declarar isso comigo? Diga que vem os próximos anos. Diga, porque eu estou pronto para viver o maior romper da minha história, em nome de Jesus. Se você crê nisso, você pode aplaudir a Ele mais uma vez no seu lugar.